Como delegar? Ai, cara, isso daí é tipo assim, para empreendedor, é como se fosse a pergunta de US$ 1 milhão. Que é como você delega do jeito certo para que você cresça a equipe, cresça o seu negócio e consiga construir a estrutura certa para que o seu negócio ande com as pernas dele. Para que o seu negócio não fique sempre dependendo de você, sempre você meio que sendo o próprio gargalo do fluxo, sabe? Dos processos. Tudo tem que passar por sua aprovação, tudo você tem que olhar, tudo as pessoas vêm para você para pedir, porque aí fica muito difícil de você focar em estratégia, em crescimento, quando você tem que estar no operacional o tempo inteiro. Então, essa era uma grande questão para mim. Quando eu comecei a empreender, nos primeiros anos, era assim, como você cresce uma empresa? De um funcionário você vai para 6, que vai para 10, que vai para 30, que vai para 1.000. Como que isso acontece? Na minha cabeça não fazia sentido. E a primeira coisa que você tem que entender é que nenhuma empresa vai de um funcionário para 30. Ela vai de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, tá? Assim. E aí tem algumas que vão numa velocidade mais acelerada. Então, a cada dia está crescendo uma pessoa a mais no time. E tem empresas que vão numa velocidade menor, porque é mais enxuto, porque não precisa de uma estrutura tão grande. Enfim, vários motivos, né? Startup, normalmente, às vezes são startups que valem milhões e milhões e milhões de dólares e tem, tipo, 5 pessoas, sabe? Que são de desenvolvimento, às vezes é um app. O próprio app, aquele Be Real, ele foi vendido por 50 milhões de euros. Acho que 50 milhões de euros, 500 milhões de euros, sei lá. Eu acho que 50 para 500 tem bastante, né, Isabela? Mas foi, tipo, 50 milhões de euros, um negócio assim. E era, tipo, juro, pouquíssima gente na operação, era tipo 6 pessoas, 7 pessoas. Pela foto que o cara postou, né? E o meu Dream Team era tipo menos de 10 pessoas. E você fala, caramba, como dá pra construir? Mas o que você tem que entender é, você vai precisar delegar. O seu braço, ele só vai até um certo lugar. Se você quiser ir mais longe, você vai precisar de gente. Só que eu aprendi algumas coisas que eu vou te ensinar sobre como começar a delegar de forma eficiente para estruturar o seu negócio, tá? Antes de mais nada, oi, se você caiu de paraquedas aqui e não me conhece, meu nome é Isabela Mate. E este daqui é meu canal do YouTube. E a gente fala aqui sobre como você vai aprender as coisas de um jeito mais rápido, ligadas a marketing digital, produção de conteúdo, posicionamento, empreendedorismo, que são as minhas veias, né, e minha área de atuação. Eu empreendo há mais de 13 anos no digital, então, assim, eu não sou como essas pessoas que você acha que eu sou diferente. E tem também coisas relacionadas a desenvolvimento pessoal. Eu sou pós-graduada em filosofia, então eu trago muito esse lado também do desenvolvimento pessoal. Então fique por aqui, tá? Tem vídeos novos toda terça e quinta. E se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e já deixa o like nesse vídeo. Não fez, né? Se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo. Agora bora. Continuando. Cara, a primeiro ponto de todos, você tem que entender você vai cometer esse erro, eu cometi esse erro. E mesmo ouvindo o que eu vou falar, provavelmente você vai cometer esse erro, tá? Porque é muito tentador. A primeira pessoa que você vai contratar, então você tá lá, fazendo tudo. Quem é o fotógrafo? Quem é o modelo? Quem é o financeiro? Quem que é a pessoa que cuida do site? Quem que cuida da produção? Sabe? Você vai ser um pouco de tudo no seu negócio. E aí, provavelmente, a primeira pessoa que você vai contratar vai ser uma pessoa meio faz tudo. Então, é aquela pessoa que ela te ajuda. O que ela faz? Aí você, é meu braço direito. Porque você não tem nem função pra ela. Que é a pessoa que te ajuda na venda, te ajuda a responder cliente, aí te ajuda a tirar foto, aí te ajuda nisso, daquilo. Eu cometi isso, tá? E é um erro, eu vou te explicar por quê. Porque parece que a pessoa te desafoga, mas no final das contas ela até pode dar uma, né, tipo, te ajudar um pouco e tal, mas não é isso que vai fazer com que você sinta que, putz, agora eu aliviei. Você só alivia quando você tira totalmente alguma coisa. Então, por exemplo, essa pessoa que vai entrar é responsável pelas, sei lá, atendimento. Aí essa pessoa do atendimento, ela vai atender todo mundo. Aí você vai querer, semanalmente, ter uma revisão, quantas trocas teve, teve reclamação, o que aconteceu, né? Tipo assim, tá acompanhando. Mas o fato de você não ter que fazer mais o atendimento, por exemplo, ele te dá a sensação de, putz, ganhei mó tempo. Eu ganhei, sei lá, 2, 3 horas do meu dia que eu tava fazendo isso. Aí se aloca em outro lado. Aí você contrata uma pessoa pra vendas. Estoque e vendas. Tô dando exemplo de produto físico, tá? Mas o digital é ainda mais fácil. Aí depois você vai contratar uma pessoa pra tocar um comercial. Tipo, uma pessoa comercial. Aí depois você contrata uma pessoa de marketing. Aí depois você contrata uma pessoa pra fazer só conteúdo em Instagram e TikTok. Aí depois você vai contratar uma pessoa que vai só tirar foto. Aí quando você começa a montar, aí você fala, putz,
Entendi, tô entendendo aqui o que a gente tá fazendo. Mas a primeira pessoa que você contrata, ela tem que tirar da sua mão algo que é importante pro seu negócio, mas que dá pra outra pessoa fazer que não seja você. Então, tipo assim, se só você consegue fazer o conteúdo do jeito que você faz, então você não vai terceirizar conteúdo no começo. Você terceiriza venda, terceiriza atendimento, terceiriza outras coisas que vão te ajudar a desafogar, que podem ajudar a gerar receita. O próprio atendimento, por exemplo, ele gera uma experiência positiva do usuário, mas se você treina esse atendimento num lado um pouco mais comercial, chegou uma cliente, esse atendimento, que inclusive tem um contato com as clientes, sabe tudo que tá rolando, eles podem chegar e falar, e se eu mandar uma lista de transição no WhatsApp e pegar as melhores clientes que eu sei quem são, e falar sobre esse produto novo que vai chegar, ou sobre esse serviço novo que a gente vai ter. E se eu ofertar isso? Então, essa pessoa do atendimento também contribui, no caso, para a geração de receita. Então, quando você pensa em crescer negócio, a contratação, ela precisa sim ser para te aliviar, mas também pensa em gerar receita. Porque no começo, quando você não tem capital, quando você não tem caixa na sua empresa para contratar, para crescer, né, o negócio, você vai acumular função, você vai ficar sobrecarregado sim, esse é o processo mesmo. Só que você precisa contratar pessoas que vão te ajudar a crescer. E aí, depois, você vai justificar, inclusive, elas estarem ali, porque elas te ajudam a gerar mais receita, direta e indiretamente. No meu caso, por exemplo, produzir conteúdo. Aí eu tenho galera do audiovisual que ajuda a produzir conteúdo. Não é algo que gera diretamente a receita, que nem um comercial, que tá ligando, que tá falando, que tá, né? Tipo, você vê a venda da pessoa ali. Mas ele ajuda a vender indiretamente, porque sem o conteúdo eu não vendo. Então, o conteúdo, ele me ajuda a vender. Então, ter essa consciência de pessoas que são essenciais, mas na estrutura enxuta, mas que são essenciais e que te ajudam a crescer e aumentar a receita. Então, o primeiro ponto é, não contrata faz tudo. Contrata uma pessoa específica para uma coisa específica. Mas eu tô muito sobrecarregado, são muitas coisas. Então, aí você contrata primeiro uma pessoa que vai ajudar a gerar receita. Aí você vê como que você cria processo para, tipo, deixar mais ágil aquilo que você faz. Por exemplo, eu fazia atendimento, e-mail, respondia a todos os clientes. E aí começou a ficar, tipo, todo e-mail tem que mandar, escrever o negócio. Aí a gente criou um arquivo que era um arquivo de respostas. Então, caso de troca é isso, em caso de devolução é isso, em caso de reclamação é isso, em caso de dúvida é isso, em caso de elogio é isso, em caso de... E aí o atendimento demorava 3, 4 horas, ele passou a ser 20 minutos de manhã, 20 minutos no almoço, 20 minutos de noite. E aí tava tudo respondido o tempo inteiro. Então, entende? Só nisso você já consegue diminuir e ficar menos sobrecarregado nessa divisão clara, tá? E ter prioridade. O segundo ponto é, se você puder, contrate pessoas mais sênior e depois você vai contratando gente mais júnior. Por quê? Porque quando você contrata uma pessoa mais sênior, no sentido de já ter mais experiência de mercado, já ter mais experiência nessa área, uma pessoa que, já fez isso, já trabalhou isso, aquilo, ela vai ter a consciência do time que ela precisa. Se você contrata um monte de pessoa, tipo um monte de estagiário, por exemplo, você, na verdade, vai ter um desafio maior que você não tinha ainda, que é gerir todas essas pessoas. Porque elas vão precisar ser desenvolvidas. Elas vão precisar de treinamento. Então, faz mais... E você nem sabe se elas são as pessoas certas para o time que você pensou. Uma pessoa mais sênior, ela sabe qual é o time que ela precisa para executar aquilo que a empresa precisa, entendeu? Então, se você puder. Se não puder, pega uma pessoa júnior, mais uma pessoa... E isso serve tanto para sênior quanto para júnior. Quando você for contratar, você contrata comportamento. Sim, lado técnico. Eu vou contratar um filmmaker que não sabe gravar? Vou contratar um editor que não sabe editar? Não tem como. Mas se você vai ter várias opções. Você tem várias opções de editores. O que tiver o comportamento que é alinhado com a cultura que você quer pro seu negócio, vai ser priorizado em detrimento do outro, que às vezes pode ser até um pouco melhor tecnicamente, mas o comportamento é uma merda. E comportamento, coisas que você tem que prestar atenção na hora de contratar, que você não ensina e que é essencial e assim, não tem como o negócio crescer e dar certo se a pessoa não tiver esse tipo de comportamento, tá? A galera toda, e você tem que ter também. Primeiro é a autorresponsabilidade. Então não é aquela pessoa que, fez uma cagada. Fiz uma cagada aqui. E aí quando você vai falar, fez uma cagada aqui. Aí a pessoa, mas desculpa, é que eu não sabia, é que eu não vi, é que fulano falou, é que ninguém me avisou, é que nananana. Sabe a pessoa que quer culpar tudo e todos? Quem tem autorresponsabilidade normalmente vai falar, fiz a cagada mesmo, não sabia, mas devia ter pesquisado e tal, mas agora eu aprendi, já vi o caminho certo e vamos. Porque essa é uma pessoa que ela tem uma segurança, então ela não vai ficar querendo culpar o mundo e ela vai avançar mais rápido, né? Ela vai avançar, ela vai receber feedback.
Segundo ponto, tem que ser alguém ensinável. Aquelas pessoas que são muito metidas e acham que sabe tudo, é o dono da verdade, eu sou melhor e eu nunca erro e eu sempre tô certo, você não vai conseguir ensinar para ela, então ela não vai aprender o jeito da sua empresa e vai acabar contaminando todo mundo. Terceiro ponto, ambição. Tem que ser uma pessoa que quer melhorar, quer ser mais foda profissionalmente, quer ganhar mais dinheiro, quer ter uma vida diferente, quer... Por quê? Porque essa pessoa, ela não vai ser a pessoa que vai ficar, ai, mas nossa, mas hoje eu queria talvez sair mais cedo, porque eu queria descansar um pouquinho e fazer aquilo, isso e aquilo. Eu não tô falando que é errado descansar. Aqui a gente tem uma política de trabalho bem certinha em horário. Tipo, é 7 às 3 e 9 às 5. E é isso. Ninguém trabalha aqui de manhãzinha até de noite. Não tem isso. Só que, e não tem isso de, todo mundo aqui trabalha meia-noite. Eu não gosto disso. A pessoa tem que ter a vida dela, tem que jantar em casa, sabe? Assim. Só que a pessoa que não tem ambição, você não consegue fazer o outro querer. E aí você quer que a pessoa cresça, você quer que ela assuma a responsabilidade, você vê o potencial nela. Se ela não tem a vontade, se você chegar pra ela, isso daqui é importante, e na semana seguinte ela não chegou e pesquisou tudo, você não vai ensinar ela a ser assim. É na hora da contratação. Você não vai ensinar alguém a querer, não vai ensinar alguém a ter autorresponsabilidade, não vai ensinar alguém a ser proativo. Eu tava escutando um podcast que eu indico inclusive pra vocês, do Alexandre Assis, no JJ Podcast. E o cara falando, ele veio da roça, estudou escola pública a vida inteira, começou a trabalhar com 11 anos, varrendo casa, fazendo faxina, depois foi office boy, que ele falou que é o motoboy sem moto. Aí ele falou office boy, isso e aquilo, e aí ele começou, isso de acúmulo de função. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha contato, eu não tinha conhecimento, tudo que eu tinha era o tempo. Então sim, eu trabalhava pra caramba, acumulava função, tudo que você quiser me dar aí, porque era o jeito de eu aprender. Se eu não tinha dinheiro pra aprender de outro jeito, é só acumulando função que você aprende. E por que o empreendedor, ele avança tão rápido? Porque ele tem que aprender, ele acumula função demais. Se eu fosse falar pra vocês tudo que eu faço hoje, são uns 15 cargos diferentes. É o de CEO, é o de diretora comercial, é o de construtora de narrativa, é o de produtora de conteúdo, é o de community manager, é o de desenvolvimento de produto, é o de metodologia, é tudo. É o de CX, é o de entrega, sabe? Tem muitas funções e é por isso que avança mais rápido. E você não ensina alguém a ter essa cabeça. Você até consegue ensinar, se a pessoa tem a vontade, você consegue ensinar estando perto, ela vai pegando. Mas se não for isso, você vai ficar se frustrando, que você vai ver o potencial na pessoa e a pessoa não vai fazer. Você vai lá e vai querer oferecer pra pessoa uma oportunidade e ela não vai agarrar. Ela não vai pedir. Eu quero aprender, eu quero fazer, o que eu tenho que saber. E aí não vai ter como você fazer. Então, contrate pelo comportamento. E assim, com essas dicas, você já vai ter muito mais clareza de como começar a delegar, como começar a contratar do jeito certo. Não comete os erros que eu cometi, que é, primeiro, começar a delegar muito tarde, e aí o seu negócio não vai crescer como ele deveria. Segundo, contratar sem ter muita clareza da função específica que a pessoa tem que fazer. Então, deixar a pessoa não ter... se ela tem clareza da responsabilidade dela, se ela quiser outras funções para aprender, ótimo, vai ajudar no seu negócio, mas isso é a responsabilidade dela. Se você coloca ela para fazer 5 coisas, você não consegue responsabilizar ela por nenhuma delas. E aí você não consegue crescer essa área específica, tá? E com todas essas dicas eu espero que te ajude. Então comenta aqui embaixo se te ajudou, se você tem outras dicas também em termos de contratação. Eu tô falando, obviamente, das primeiras contratações, porque aí depois vem todo um trabalho de gestão, de montar a equipe, de entender, por exemplo, que perfis de pessoa você precisa em cada tipo de equipe, né? Então, uma equipe comercial é muito diferente de uma equipe de, de TI, por exemplo. Então, a equipe comercial é muito diferente da equipe de marketing, é muito diferente da equipe de audiovisual, é muito diferente da equipe de operação. Então, são perfis diferentes de pessoa que você precisa para cada lugar. Mas, isso é papo para outro vídeo. Comenta aqui o que você achou. Links importantes estão todos na descrição. Então, minhas outras redes sociais, Instagram, TikTok, o meu podcast, Isabela Mate Podcast, os cursos e treinamentos que a gente tem, tá tudo aqui embaixo, então é só clicar na descrição. De novo, se não tá inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta o que você achou, por favor, tá? Beijo grande, até o próximo vídeo. Vou deixar algumas sugestões aqui na tela enquanto eu dou uma dançadinha pra você poder clicar em outros vídeos e assistir.